meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntinhos aqui mais uma aula de redação, certo? E na aula de hoje eu vou fazer comentários a respeito do TD do mês de maio, certo? Aqui de redação. E eu vou ler aqui com vocês e vou explicar, certo? Mais ou menos aqui sobre o nosso gênero e qual vai ser a proposta, o que é que vocês vão ter que fazer, vou dar algumas dicas, certo? Então a aula de hoje é muito importante, então prestem atenção, certo? Lembrando que o gênero que a gente está vendo no nosso TD é a carta aberta, né? Que é o gênero que a gente estudou durante todo esse mês de maio, certo? Inclusive, assistimos aulas, construímos carta aberta antes de fato de fazer a do TD, certo? Então vamos lá. Gênero carta aberta. A carta aberta é um modelo de carta, né, que é o texto epistolar, que tem como principal característica informar, instruir, alertar, protestar, reivindicar ou argumentar sobre determinado assunto. É um veículo de comunicação coletiva, ou seja, ele é destinado a várias pessoas, algum público, sindicatos, representações, comunidade, etc, certo? Então, quando o texto fala aqui que ele é um texto epistolar, certo? É um gênero relativo às cartas, certo? De tipos de carta. Nós temos aqui a carta pessoal, certo? Então, como a gente está vendo aqui na carta aberta, é uma carta que ela é destinada a várias pessoas, certo? Lembrando que aqui o modelo da carta aberta, ele vai ser bem parecido com o da carta pessoal, certo? Em relação à sua estrutura, né? Porque ela se dirige a um destinatário, ela discorre sobre algum tema e também vai finalizar identificando, né, o remetente, no caso, quem está escrevendo essa carta. Tá? Então, lembrando que antes de mais nada, na hora de escrever a sua carta aberta, você tem que lembrar de colocar a data, do mesmo jeito como uma carta aberta, né? Fortaleza, 31 de maio de 2021, certo? E logo no título coloca carta aberta assim, assim, assado, e você vai discorrendo, certo? Lembrando que a carta aberta, ela é concluída com a solicitação, né, da resolução do problema, ou a solicitação de uma mudança relativa à opinião ou posicionamento, né, da pessoa, que, enfim, defendida aqui na carta. Então, vamos ver aqui, ó, sobre a proposta, enfim, do TD de vocês. A partir da explicação sobre o gênero e com base nos conhecimentos construídos ao longo das aulas, use sua criatividade e construa uma carta aberta à população alertando sobre as recomendações e prevenções contra a Covid-19. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a construção da sua carta aberta aos cidadãos, certo? Então, lembrando aqui que o peso da nossa carta aberta é o poder do nosso argumento, certo? De você usar aqui seus argumentos, você levantar fatos e dados para apresentar sobre o problema. Aqui no caso, vocês vão fazer uma carta para as pessoas falando sobre a importância, né, das prevenções contra o vírus, beleza? Então, se vocês ainda têm alguma espécie de dúvida, alguma dúvida sobre o gênero, lembra de estudar pelas páginas 137 e 138, certo? E lembra que na unidade 4 mesmo do nosso livro, a gente tem vários exemplos e modelos de carta aberta. Então fica uma dica para vocês, né, de olhar aí a estrutura de uma carta aberta no livro, certo? Nos textos que a gente vem estudando, para poder se basear na hora de vocês criarem, né, a carta de vocês. Lembrando, gente, da linguagem, certo? Lembrando que apesar de ser uma linguagem formal, né, porque ela vai ser destinada a várias pessoas, ela precisa ser simples e objetiva, né, no sentido de que é para a população, então ela precisa ser de fácil compreensão à população, dentro das normas, tá, da língua portuguesa, beleza? Lembrando também
das divisões dos parágrafos de vocês, certo, gente? E atenção às pontuações, certo? Lembra, gente, que o rascunho, ele não tá à toa no seu TD, então você faz um rascunho, depois passa limpo pro TD. Evitem rasuras, certo? Isso perde ponto. Não esqueçam. Não esqueçam também de fazer com a letra legível, beleza? Então, lembrando que tá super fácil, certo? É um gênero que a gente estudou bem, a gente conseguiu revisar bastante, fizemos atividade sobre, tá? Então, agora aqui é só com vocês e a sua criatividade, beleza? Então, no mais, eu vou ficando por aqui, tá? Então, até a nossa próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau!